E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu trago análise de mais um SSD de alto desempenho, o WD Black SN850. Então, vem comigo! Até poucos anos atrás, todos os SSDs NVMe eram topo de linha. Os básicos eram aqueles com formato de 2,5 polegadas. Mas praticamente todos os SSDs lançados atualmente usam o formato M.2, interface PCI Express e padrão NVMe. Então, no momento, o que caracteriza um SSD topo de linha é o uso da interface PCI Express 4.0x4, que permite uma velocidade de transferência máxima de 8 GB por segundo. Os SSDs intermediários e de entrada utilizam a interface PCI Express 3.0, que permite no máximo 4 GB por segundo de taxa de transferência teórica. Dessa forma, o WD Black SN850 é um SSD topo de linha, já que ele utiliza a interface PCI Express 4.0x4 e tem uma velocidade máxima de leitura de 7.000 MB por segundo. Aliás, entre os modelos dessa marca fica bem fácil saber quem é quem. Os modelos WD Black são topo de linha, WD Blue são intermediários e WD Green são de entrada. Ainda existem outras linhas como WD Red, que é utilizado em servidores NAS, e WD Purple, que é voltado para sistemas de vigilância. Essa nomenclatura vale tanto para SSDs quanto para HDs dessa marca. O WD Black SN850 vem em duas versões, uma sem dissipador, para ser utilizada em conjunto com o dissipador da sua placa-mãe, e uma com dissipador. Esse modelo com dissipador, inclusive, também é compatível com os consoles PlayStation 5. Esse modelo também tem iluminação RGB, eu vou falar sobre isso mais adiante. Então, como eu já mencionei, o WD Black SN850 usa o formato M.2 2280, tem interface PCI Express 4.0x4 e está disponível nas capacidades de 500 GB, 1 TB e 2 TB. O modelo de 1 TB tem velocidade nominal de leitura de 7.000 MB por segundo e de escrita de 5.300 MB por segundo, com TBW de 600 TB. A garantia é de 5 anos. O modelo que a Western Digital me enviou para testar é o de 1 TB com dissipador. Aqui você confere a caixa do SSD. Dentro dela vem um pequeno manual, um adesivo e o SSD propriamente dito. Na parte de cima vemos o dissipador todo preto com o nome do modelo gravado em branco. Do lado de baixo temos uma etiqueta com os dados do modelo. Olhando ele de lado podemos ver o perfil do dissipador. Esse modelo tem 8,8 mm de altura. Do outro lado vemos a pequena área iluminada por um LED RGB configurável. Aqui você confere esse LED ligado, configurado para ficar aceso em vermelho. Sinceramente, eu achei esse LED discreto demais para fazer alguma diferença na iluminação interna do seu computador. Eu não vejo razão para ele trazer uma iluminação RGB tão tímida. A menos, claro, que o objetivo seja ganhar FPS nos games. Afinal de contas, todo mundo sabe que RGB dá mais FPS, né? Removendo o dissipador, vemos os componentes do SN850. 2 chips de memória NAND, um chip de memória DRAM e o chip controlador. Repare nos thermal pads que ficam em contato com o controlador e com as memórias NAND. O controlador é o 2082-235B1 da SanDisk. Infelizmente não achei maiores informações sobre ele. Os chips de memória NAND têm a marcação SanDisk, mas são na verdade chips Toshiba TLC BIC S4 de 96 camadas. O chip de memória DRAM é um Micron MT40 A512 M16 LY-075E, padrão DDR4 com 1 GB de capacidade e velocidade de 2666 MHz. Essa memória é utilizada como cache das tabelas nos SSDs topo de linha. SSDs sem memória DRAM em geral são mais baratos e na maior parte das vezes têm um desempenho mais baixo. A Western Digital oferece um programa chamado Dashboard, que traz vários recursos, alguns bem úteis, como atualização de firmware, verificação da saúde do SSD, monitoramento de temperatura, listagem das características, etc. Ele também permite a configuração do LED RGB, entre qualquer cor, ou um efeito de respiração ou pisca-pisca. Como é apenas um LED, não existem outros efeitos disponíveis. E quanto ao desempenho, eu instalei o SN850 em um computador e rodei os testes do programa Crystal Disk Mark 8 no modo otimizado para SSDs NVMe. Primeiro eu rodei com arquivo de testes de 1 GB e depois com arquivo de 64 GB, para verificar se o desempenho diminui com uma quantidade maior de dados. Também rodei o teste Storage Benchmark do 3D Mark, que simula o carregamento, instalação e save em alguns jogos, para verificar o desempenho dele numa situação real. Você confere a configuração da bancada de testes nessa tela. Para a gente ter uma base de comparação do desempenho, eu rodei os mesmos testes em 2 outros SSDs topo de linha, ambos com
interface PCI Express 4.0, que portanto são concorrentes diretos do SN850. Um deles é o Seagate FireCuda 530 de 1 TB e o outro é o Kingston Fury Renegade de 2 TB. Você pode conferir os testes deles aqui no canal. Primeiramente, os testes com 1 GB de dados. Os testes utilizam diferentes profundidades de fila e número de threads, o que simula que o SSD esteja sendo utilizado por mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Na leitura sequencial com profundidade de fila igual a 8 e uma thread, o WD Black SN850 ficou empatado com o Fury Renegade e levemente abaixo do FireCuda 530. Já na escrita sequencial com essa configuração, o SN850 foi o mais lento de todos. Na leitura sequencial com profundidade de fila 32 e uma thread, também o SN850 ficou um pouco abaixo do modelo da Seagate e empatado com o da Kingston. Na escrita sequencial com essa configuração, novamente o SN850 foi o mais lento. Na leitura aleatória com blocos de 4 KB, profundidade de fila 32 e 16 threads, o WD Black SN850 foi o mais rápido dos três. Na escrita aleatória com essa configuração, por outro lado, ele foi o mais lento. Na leitura aleatória com blocos de 4 KB, fila 1 e uma thread, o SN850 foi 9% mais rápido do que o Fury Renegade e 30% mais lento do que o FireCuda 530. E na escrita aleatória com essa configuração, os três ficaram em empate técnico. Agora vamos aos testes com o arquivo de 64 GB. Na leitura sequencial com profundidade de fila 8 e uma thread, o SN850 foi ligeiramente mais lento do que o FireCuda 530, enquanto o Fury Renegade teve um desempenho bem abaixo deles. Na escrita sequencial, o WD Black foi o mais lento. No teste de leitura sequencial com fila de 32, o resultado dos três SSDs foi similar. No teste de escrita sequencial com essa configuração, o SN850 foi ligeiramente mais lento do que os outros dois. No teste de leitura aleatória com blocos de 4 KB, fila de 32 e 16 threads, o WD Black SN850 foi o mais rápido. Na escrita com essa mesma configuração, porém, ele foi o mais lento. Já na leitura aleatória com apenas uma thread e fila com um comando, o SN850 foi o mais lento de todos. E no teste de escritas com essa configuração, todos obtiveram resultados similares. Agora vamos ver o resultado do teste Storage Benchmark do 3D Mark, que é dado em termos de uma pontuação. Nesse teste, o SN850 foi 5% mais rápido do que o FireCuda 530 e 13% mais lento do que o Fury Renegade. Outro teste que eu fiz foi o de gravação de cerca de 900 GB de dados, até quase encher o SSD, para verificar qual é a velocidade sustentada e qual temperatura que ele atinge. Depois de encher o SLC Cache, a velocidade de escrita estabilizou em cerca de 1,2 GB por segundo, o que é excelente. Já a temperatura, medida no sensor de temperatura do próprio SSD com o programa Crystal Disk Info, chegou a 82 graus Celsius com uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Ou seja, como todo SSD de alto desempenho que a gente já testou, ele esquenta bastante, principalmente durante a operação de escrita. Então, qual a minha conclusão sobre o WD Black SN850 de 1 TB? A primeira conclusão é que ele tem um desempenho realmente compatível com o SSD topo de linha atual. Ao ser comparado com alguns dos melhores SSDs que eu já testei, ele foi similar ou até mais rápido em alguns dos testes, principalmente aqueles de leitura, e um pouco mais lento em outras, notoriamente aqueles de escrita. Fazendo uma rápida pesquisa no dia que eu gravo esse vídeo, eu encontrei ele por cerca de R$ 1.100 no Brasil. Isso é R$ 100 mais barato do que o Fury Renegade de mesma capacidade. Infelizmente eu não encontrei o FireCuda 530 à venda nesse dia. Assim, ele tem uma relação custo-benefício boa para esse segmento de produtos. Claro que a gente pode encontrar SSDs de mesma capacidade por preço bem mais baixo, mas aí a gente já está falando de uma categoria bem inferior de desempenho. O TBW, que é um bom indicativo de durabilidade, é de 600 GB, o que não chega a ser um destaque, mas está dentro da média para modelos topo de linha. A garantia de 5 anos também é um ponto positivo. Em relação à iluminação RGB que existe no modelo com dissipador, eu achei completamente dispensável. Primeiro, porque se você tem um computador entusiasta com iluminação RGB, provavelmente a placa-mãe tem dissipadores nos slots M.2 e, portanto, você vai preferir utilizar esses dissipadores e, com isso, vai ter que comprar um modelo sem dissipador. E segundo, porque é uma iluminação super discreta. Se você está querendo botar RGB no seu computador, isso tem que ser espalhafatoso, né? Senão perde o sentido. De qualquer forma, se você está procurando um SSD topo de linha com foco no alto desempenho, o WD Black SN850 é uma ótima opção. Mas me diz aí, que outro SSD você gostaria que eu testasse? Deixa aí nos comentários. Comente também o que você achou desse modelo da WD. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Isso aí ajuda bastante. Valeu!